eu poderia dizer que o que me proponho a fazer aqui agora seria uma aula de cidadania de 18 minutos a respeito de um assunto premente e recente. Eu vou passar um vídeo de 6 minutos e meio. De que eles estão falando, afinal? Das urnas ou do sistema de votação? Estão falando da mesma coisa? São sinônimos? Não, não são sinônimos. Um sistema de votação usa uma urna como um dos seus componentes. No processo de votação tradicional, onde o voto, que é um registro simbólico, precisa ser registrado num suporte físico, numa cédula de papel, por exemplo, a urna cumpre a função de armazenar, entre etapas do processo de votação, esses registros, com garantias suficientes ou adequadas para as regras que são aceitas pela sociedade por quem organiza o sistema, com algumas garantias que precisam ser fiscalizadas, não é? De que os votos vão ser por eleitor hábil a votar e que não vão ser mudados entre o momento em que ele é sufragado, em que o eleitor deposita, e o momento em que ele é contado. O que acontece com a informatização? Duas coisas importantes mudam. A forma em que o voto é registrado, né? E a novidade com o nosso sistema de votação é que o voto agora passa a ser contado dentro da urna por cada sessão. Essa seta redonda que vocês estão vendo aqui está indicando que são vários eleitores depositando os votos numa urna e que várias urnas produzem resultados parciais, chamados boletins de urna, que precisam ser somados para dar o resultado da eleição. O que acontece quando uma urna passa não só a coletar e a armazenar votos, mas também a somar, de uma maneira eletrônica, é que o eleitor perde a capacidade de acompanhar essa contagem local, a contagem dentro da urna. Tá? Então, a garantia que era antes possível com alguma forma de direito de eleitor e candidato acompanhar o processo de contagem, precisa ser substituído por alguma outra forma de garantia. Ok? Então, a ação fiscalizatória que antes podia ser acompanhada por qualquer um sem especialidade técnica, que é saber se votos estão sendo contados corretamente, se estão sendo depositados sem o devido motivo, um eleitor identificado para votar uma vez só, né, precisa ser trocado agora por uma maneira de validar que o software que vai fazer a contagem, o programa de computador que vai rodar dentro da urna para fazer essa contagem, está contando corretamente. Bem, a questão é que ninguém sabe quem é que faz essa verificação. Todos pensam que alguém, outra pessoa está fazendo e no final ninguém faz. Agora, por que ninguém faz é parte da história que eu tenho para contar para vocês. Ok? Eu sou um dos que já tentou fazer, então estou falando de uma posição de quem experimentou. Né? Bem, a partir do momento em que as pessoas passam a se acostumar com a ideia de que o processo agora não mais permite o tipo de fraude que ele conhece, que é manipulação de cédula, manipulação de mapa, né? Que eram formas visíveis e de varejo de manipular uma eleição, né? Algo estranho começa a acontecer com o eleitor e com os partidos, que é eles passarem a entender o processo de votação como algo parecido a um videogame. Né? Então, com isso, o processo eleitoral, aos poucos, foi cerceando direitos de fiscalização que o eleitor e os partidos normalmente tinham em outras etapas do processo de votação, além daquele que acontece dentro da urna. Ok? Em 2006, foi ressuscitado um tal de comitê interpartidário para receber material que permitia validar se a contagem feita ninguém sabe onde, para a totalização dos boletins de urna em formato eletrônico, que saem das urnas e precisam ser somados para serem divulgados na televisão e nos telões, né? O direito de acompanhar essa soma de totalização com validação, com verificação no correspondente
boletim impresso que deveria sair para fiscais de partido interessados de cada urna, começou a ser cerceado em 2006 com a invenção desse comitê interpartidário, basicamente sob o pretexto de que pode faltar papel na impressora da urna. Eles limitam o número de cópias de boletins de urna que fiscais de partido podem coletar na sessão eleitoral assinada pelo mesário, e, com isso, partidos que podem estar marcados para serem prejudicados na eleição podem ficar sem ter meios de prova de que a totalização está correta. Ok? Em 2016 vai ser o direito do eleitor e dos partidos de fiscalizar que a identificação do eleitor está sendo correta. Porque o motivo da biometria está sendo introduzida na identificação de eleitores, a real, a verdadeira, não é a que está na propaganda, né? O papel que ela exerce, ao final vamos ver, é o contrário do que a propaganda anuncia. A propaganda oficial. Bem, mas como é que as pessoas se acostumam com esse cerceamento? Então, por que eu estou aqui falando isso para vocês? Por que eu fui citado? Porque eu sou membro do Comitê Multidisciplinar Independente, formado por acadêmicos, juristas e técnicos de informática que prestam serviço a partidos que já tentaram consertar as coisas que consideramos que estão erradas no nosso processo de votação e que perceberam que a dificuldade é muito grande porque ela tem barreiras institucionais e culturais para fazer a sua voz ser ouvida e as suas ideias serem levadas a sério, né? As suas queixas e as suas críticas. Bem, para piorar essa situação de desinformação e confusão, o sistema, do ponto de vista de quem está interessado em uma eleição limpa, não é tudo. O sistema faz parte de um processo. Então, o sistema precisa ser desenvolvido, precisa ser preparado e carregado nos respectivos equipamentos. Bem, o motivo pelo qual ninguém mais de fora fiscaliza é porque não há eficácia nenhuma em o que é permitido legalmente a quem for de fora da autoridade encarregada de desenvolver, preparar e executar a eleição, verificar se o que está disponível para exame é exatamente o que está funcionando no dia da eleição. Então, por que é perigosa essa confusão entre urna, sistema e processo? Porque é diante dessa confusão que funciona algo na mente humana, que são os efeitos ilusionistas, né? Que pode ser aplicado numa situação como essa também. Olha aqui, como se o sistema, o processo, fosse apenas esse objeto de fetiche. E o efeito pode estar sendo esse. Quem quer eleição limpa está pensando em segurança de quê? Cuidado para não confundir a segurança A com a segurança B. As duas podem ser a mesma se os objetivos de ambos numa eleição, quem opera o sistema e quem quer a eleição limpa, coincidirem. Mas, se não coincidirem, os mecanismos para garantir o objetivo de cada um são diferentes e apenas um deles vai poder prevalecer. Bem, por que temos um sistema que não permite fiscalização eficaz, principalmente por não permitir recontagem? De certa forma, porque paramos no tempo na evolução do processo de informatização eleitoral, né? Provavelmente, ou muito provavelmente, vocês não vão ver esse tipo de explicação em propaganda oficial ou em veículos da mídia corporativa. Mas é um trabalho que vem sendo desenvolvido na área acadêmica. Eu sou professor de segurança na informática há 17 anos na UNB, moro em Brasília e tenho o privilégio, então, de poder acompanhar de perto essas coisas que acontecem lá
a respeito da autoridade eleitoral. Então, o que se percebeu? Que a informatização, que parece estar fazendo mágica, ao tirar as formas de fraude que existiam no papel, eliminá-las completamente, elas pagam preço para essa eliminação, que é introduzir novas formas de fraude, essas invisíveis e praticáveis por atacado. E se não houver um mecanismo independente do software para verificar se a contagem está correta, e rastreáveis. Então, o Brasil não foi o primeiro país que informatizou eleições. Se você ouvir isso, não é verdade. O primeiro foi a Holanda, em 91, depois seguido da Índia, em 92, ambas com o mesmo tipo de informatização, modelo DRE, que não permite recontagem. Faz a contagem eletrônica na urna, e se percebeu que essa concentração de riscos não era boa para a segurança a do eleitor que quer eleição limpa, e reintroduziram a trilha material de registro do voto para permitir a validação da contagem eletrônica. Mas, cada vez que uma nova tecnologia eleitoral é introduzida no processo de votação, ela traz consigo riscos inerentes a ela. E, no caso das urnas, no modelo VVPT, Voter Verifiable Paper Trail, o problema é que as fraudes antigas de papel, de novo, estão presentes, o risco delas ocorrerem, na forma de manipulação das sacolas contendo os registros de voto. Sejam votos impressos, sejam votos marcados à caneta para serem escaneados. Então, a evolução não parou aí, porque quando acontece discrepância entre a contagem manual para validar a contagem eletrônica por amostragem e a contagem eletrônica, que é a que sai primeiro, em qual confiar? Qual das duas deve prevalecer? Como nos sistemas de segunda geração as trilhas de custódia de voto eletrônica e manual são independentes, a questão fica em aberto do ponto de vista do que o processo e o sistema podem oferecer de garantias. Daí a terceira geração de sistemas de votação, que fazem com que as duas trilhas sejam criadas e mantidas de maneira interconectada, para que qualquer falha ou desvio ou erro na contagem de votos em uma das trilhas, a outra trilha consiga apontar onde ocorreu o erro e, assim, recuperar a contagem correta, em muitos casos, exceto no voto que deu problema, em um voto só, e não em sessões inteiras ou zonas eleitorais inteiras. Então, com base nisso, eu resolvi introduzir na literatura uma classificação, assim como existe para celulares, para sistemas de votação em gerações, baseado no fato de que esses modelos surgiram ao longo do tempo para resolver problemas que eram considerados inerentes ao modelo mais novo anterior e nessa ordem cronológica. Não é? Isso não é fantasia, isso existe na realidade. Estão aqui as duas máquinas de primeira geração que não envolvem registro material do voto, desenvolvidas para a Holanda e para a Índia, em 91 e 92. A Holanda, quando percebeu o perigo com as máquinas de votar de primeira geração, abandonou a votação eletrônica, voltou à votação manual, assim como a Alemanha. Já a Índia continuou com o sistema de primeira geração até 2013, até mais ou menos setembro de 2013. A Corte Suprema da Índia declarou inconstitucional máquina de votar que não permite recontagem. As máquinas de segunda geração que eu posso mostrar como exemplo são essas aqui, da Venezuela, que imprime o voto que o eleitor tem que pegar e colocar numa urna de papel. A urna de papelão que recebe o voto em papel, algumas sessões eleitorais, essas urnas são abertas e contadas para ver se bate com a contagem eletrônica. No caso da do México, assim como seria do Brasil em 2002, não tem contato com o voto, ele cai direto no receptáculo que, para efeito de auditoria, algumas são abertas e contadas para ver se a contagem física bate com a eletrônica. Aqui são os sistemas de terceira geração. Eu tenho uma cartela do sistema argentino aí, quem quiser ver depois. Aqui dentro tem um RFID, que registra eletronicamente o voto, ao mesmo tempo em que, no verso dessa cartela,
o registro do voto é impresso para que o eleitor possa, passando a cartela na frente do leitor, ver que a contagem eletrônica do voto dele coincide com a que está impressa. A cartela é depositada numa urna, na apuração, as cartelas são passadas uma a uma aqui em cima, todo mundo pode acompanhar que a contagem está sendo correta. Ao final é gravado uma outra cartela para boletim de urna, cada partido pode receber uma cópia, cada boletim de urna tem a versão eletrônica impressa, que vão para a totalização. Essa aqui é uma máquina que usa tecnologia criptográfica, redes Mix and Mesh, protocolo de criptografia probabilística, que não usa o recurso de RFD de integrar o registro material com o eletrônico. E no Brasil? No Brasil, há um jogo de queda de braço entre o legislativo e o judiciário para avançarmos da primeira geração até a segunda. A cada movimento em direção a evoluirmos nosso sistema de votação para permitir recontagem, há um retrocesso, inicialmente no próprio legislativo. Essa lei aqui, por exemplo, ela foi capitaneada no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pelo senador Demóstenes Torres, e aprovada com desvio de rota da Comissão de Ciência e Tecnologia, direto ao plenário para votação urgente, urgentíssima, do deputado João Paulo Cunha. Então, vocês podem ter uma ideia de conflitos de interesse em relação à evolução do nosso sistema de votação. E, por último, o problema foi no Supremo. Foi declarado inconstitucional a lei que introduziria de volta o registro material do voto, a pretexto de que quebraria o sigilo do voto. Quando, na verdade, o teste de 2002 mostrou que o que estava quebrando o sigilo do voto era justamente o substituto eletrônico que foi colocado no lugar do voto impresso para permitir a auditoria. Do tipo assim, você valida uma nota fiscal comparando ela com a cópia xerox dela, esse tal do RDV, né, que foi desmascarado a função dele em 2012. Bem, então, finalmente, o que eu tenho de apresentar de novidade é essa tese. Por que acontece de forma diferente a informatização eleitoral em diversos países? Depende de a que ela serve. Se ela serve a uma resolução de conflito entre poderes republicanos dentro do organismo político que se considera uma democracia, 3 situações podem ocorrer nesse conflito. Ou o legislativo prevalece, ou o poder constituído para executar e julgar eleições concentra os poderes sobre o processo eleitoral em si mesmo e ele passa a prevalecer, ou então, como é nos Estados Unidos, o conflito pulveriza as soluções ao nível estadual e municipal. Ok? Bem, qual é a nossa situação? De concentração absoluta, manifesta no fato de que metade dos juízes do Supremo Tribunal Federal são juízes do Tribunal Superior Eleitoral também. Então, o que seria o último recurso do Judiciário para impedir abuso de poder de quem organiza a eleição, executa e julga os seus próprios atos, não encontra respaldo, sucesso ou eco, porque o julgamento ocorre num contexto de conflito de interesses, sempre. Ok? E o que a gente vê na prática é uma teoria esquizofrênica da prova judicial para fins eleitorais. Se é para provar que está tudo certo, basta o que diz a propaganda ser mencionado na sentença, está tudo bem. Quando é para provar que alguma coisa está errada, se você não demonstrar que houve prejuízo no resultado da eleição, arquive-se. Vale tudo da jurisprudência da prova documental. É isso que eu tinha a dizer. Ok, muito obrigado a todos.